pessoas que praticam arte em cerâmica a se profissionalizarem, gerarem receita e desenvolver projetos autorais. Meu nome é Norma Velar. Eu criei esta escultura, que é uma escultura modelada que se sustenta em pé, e eu vou transformá-la em uma finalização como se eu tivesse resgatado esta obra do fundo do mar. Eu vou criar um efeito oxidado. É uma técnica a frio que não precisa do forno para a segunda queima. Então vamos lá? Queimou a 900 graus, ela ficou na fase de biscoito. Para essa técnica não precisa ser uma cerâmica branca, pode ser cerâmica terracota, pode ser glaze, qualquer tipo de cerâmica dá para aplicar. Aí você limpa bem essa peça, lava, deixa secar bem e aí passa um fundo de látex. Eu uso esse látex aqui, é um prêmio, é látex PVA, de você pintar a parede mesmo. Eu passo 2 demãos intercalando secagem e aguardo secar por 24 horas. Então este é o primeiro passo que eu nem vou demonstrar porque é muito simples. O segundo passo é aplicar 2 demãos da pasta metálica, a pasta metálica Gold Fix, é a cor ouro pálido e ela é solúvel em água rasa. Eu compro essa água rasa de 1 litro que rende mais. Poderia ser também a terebentina, o solvente que você tiver aí. Então eu coloco em um pires e vou diluir com água rasa e aplicar 2 demãos intercalando secagem. Quando eu trabalho em escultura, eu gosto de virar a escultura para pintar tudo que eu vejo por baixo primeiro, para depois fazer a parte superior. Assim eu não esqueço nenhum cantinho sem aplicação do produto. A consistência da pasta metálica, depois que você diluir, vai ser como se fosse uma consistência de óleo de cozinha. Esta é a consistência. Então eu apliquei primeiro que ficava no meu campo visual, que estava por baixo. Vou colocar um torninho aqui só para facilitar um pouco o processo, torninho manual. Estou finalizando a primeira demão, vou aguardar secar, por 1 hora aproximadamente aplicar mais uma demão. E lembrando que você pode desenvolver seu próprio projeto autoral para aplicar essa técnica, ou então já aplicar numa peça de cerâmica que você já tem ou que você comprou pronta. É também uma boa opção para você revitalizar algum trabalho. Às vezes você já cansou daquela proposta, daquela cor e quer transformar numa nova cor, é uma boa sugestão também. Após secagem ao tato, aproximadamente 1 hora, eu passei 2 demãos. Agora eu vou fazer uns efeitos usando, ela também é da Gold Fix, é um efeito ferro, porque assim eu vou criar aquele efeito ferrugem, dialogando com aquele efeito zinabre que eu vou provocar depois na minha escultura. Então eu vou usar ela sem diluição, ela pura, vou colocar em um pires, vou pegar um pincel com as cerdas mais firminhas e pontualmente em alguns lugares onde eu quero que dê aquele efeito de ferrugem, eu vou aplicar esta pasta. Eu vou utilizar esse pincel com as cerdas mais duras, um pincel de leque. Vou começar colocando nos cantinhos aqui embaixo. Não precisa exagerar com este efeito.
É interessante que em arte, às vezes a obra ela passa por uma etapa como se você fosse desconstruir. É interessante mesmo. No rosto eu vou quase nem vou colocar na face. O meu raciocínio na obra é assim: onde você vê esse tom mais escuro, que é o efeito ferro, depois da oxidação ele vai ficar ferrugem. E aonde você vê o dourado, a obra vai ficar mais oxidada. Agora eu vou aguardar secagem e aplicar um outro produto que é muito importante para essa técnica, que é o reagente. Após secagem, ao toque do efeito ferrugem, nós vamos agora aplicar uma pátina reagente, esta daqui. Essa pátina reagente é o produto que vai provocar esta oxidação. Você vai aplicar, pode ser usando um pincel macio, como eu vou fazer, ou pulverizado com uma bombinha manual, ou com uma esponja. Você aplica e aguarda ela secar. Naturalmente ela vai oxidando na sombra, tranquila. Ela continua oxidando por 2, 3 dias. Eu vou aguardar esta oxidação por 24 horas. E depois eu finalizo aplicando um verniz spray, pode ser um brilhante ou fosco. Eu vou passar um verniz spray brilhante para finalizar e segurar este reagente, porque senão ele continua oxidando. É interessante que dependendo do clima, depois esta peça ela ainda continua alterando um pouquinho a cor. Muito legal. Então vamos aplicar. Então vamos para a aplicação. Ela é bem líquida, às vezes até um pouquinho desajeitado para aplicar. E você pode aplicar várias camadas até conseguir o efeito desejado. Eu gosto de alguns lugares um pouco falhado, porque assim vai revelando o ouro que foi aplicado na primeira etapa. Então a ideia é ir aplicando esse reagente e aguardando a secagem. Se necessário, depois eu posso voltar com ouro, cobrindo alguns lugares, ou então com ferro e com reagente, até chegar no efeito que eu desejo. Então eu vou cuidando da peça e aplicando o reagente conforme necessário. Acabei de aplicar o reagente e ela já começou a oxidar. Estou gostando bastante do resultado da oxidação. A sobra do reagente eu vou guardar em um outro recipiente para não contaminar o outro que está limpo. E eu posso voltar depois, se necessário, aplicando ouro ou aplicando algum outro tom desejado. Após 24 horas, vou aplicar o verniz spray brilhante. O reagente já secou, já oxidou. Agora eu vou fazer um efeito chapiscado usando a pasta metálica ouro. Eu vou usar um pincel de cerdas mais firminhas, diluir ali e vou fazer um chapiscado. Agora, a última etapa da técnica, eu vou aplicar um verniz spray, um fixador. Eu uso esse aqui, o brilhante. E eu fiz aqui uma espécie de uma cabine de pintura. Eu coloquei uma caixa embaixo, coloquei uma caixa no fundo da peça e procure fazer este procedimento em um lugar arejado. Eu vou mostrar aqui, depois eu vou terminar o trabalho lá fora, só para vocês terem uma noção da aplicação. Agite bem antes de utilizar e aplique de 2 a 3 camadas intercalando secagem. Obra concluída, um efeito oxidado, como se eu tivesse resgatado a obra do fundo do mar. Gostei muito do resultado.
Música